Palavra com Deus. Olá, que a paz seja convosco. Hoje leremos mais 3 capítulos do livro de Levítico, os capítulos 4, 5 e 6. Amém? Então vamos orar. Pai, muito obrigada por esse tempo, obrigada por cada pessoa, Senhor. Fortalece, meu Deus, as nossas forças, para que nós prossigamos na leitura da Tua Palavra, nos dá o entendimento, a revelação, o discernimento, Senhor. Muito obrigada, Deus querido, nós Te louvamos, nós Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, então, Levítico capítulo 4. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Se uma alma pecar por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e agir contra algum deles, se o sacerdote que é ungido pecar conforme o pecado do povo, então deixai-o trazer pelo seu pecado, que ele pecou, um novilho sem defeito ao Senhor, por oferta pelo pecado. E ele trará o novilho à porta do tabernáculo da congregação, perante o Senhor, e colocará sua mão sobre a cabeça do novilho, e matará o novilho perante o Senhor. E o sacerdote que é ungido tomará do sangue do novilho e o trará ao tabernáculo da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo no sangue e aspergirá do sangue 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. E o sacerdote colocará um pouco do sangue sobre os chifres do altar do incenso suave perante o Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar da oferta queimada, que está à porta do tabernáculo da congregação. E tirará dele toda a gordura do novilho para uma oferta pelo pecado, e a gordura que cobre a entranha, e toda a gordura que está sobre a entranha, e os 2 rins, e a gordura que está sobre eles, e que está sobre as tripas, e o redanho que está sobre o fígado, com os rins, tirá-lo-ás, como se tira do novilho o sacrifício das ofertas de paz. E o sacerdote a queimará sobre o altar da oferta queimada. E a pele do novilho e toda a sua carne, com a sua cabeça e com as suas pernas e as suas entranhas e o seu esterco e todo o novilho, ele levará fora do acampamento para um lugar limpo, onde as cinzas serão derramadas, e o queimará sobre a lenha com fogo, onde as cinzas serão derramadas, ele se queimará. E se toda a congregação de Israel pecar por ignorância, e a coisa for oculta aos olhos da assembleia, e se eles tiverem feito algo contra algum dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e forem culpados, quando o pecado em que pecaram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho pelo pecado, e o trará diante do tabernáculo da congregação. E os anciãos da congregação colocarão as suas mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho deverá ser morto perante o Senhor. Então o sacerdote que é ungido trará do sangue do novilho ao tabernáculo da congregação, e o sacerdote molhará o seu dedo naquele sangue e o espargirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. E ele colocará um pouco do sangue sobre os chifres do altar, que está perante o Senhor, que está no tabernáculo da congregação, e derramará fora todo o sangue na base do altar da oferta queimada, que está à porta do tabernáculo
da congregação. E tirará dele toda a sua gordura e a queimará sobre o altar. E fará este novilho como fez ao novilho da oferta pelo pecado. Assim ele fará com este. E o sacerdote fará expiação por eles, e eles serão perdoados. E ele levará o novilho para fora do acampamento e o queimará como queimou o primeiro novilho, isto é, uma oferta pelo pecado para a congregação. Quando um governante pecar e fizer algo por ignorância contra alguns dos mandamentos do Senhor, seu Deus, acerca das coisas que não devem ser feitas e for culpado, ou se o seu pecado no qual ele pecou vier a seu conhecimento, ele trará por sua oferta um cabrito tirado entre as cabras, um macho sem defeito. E colocará a sua mão sobre a cabeça do bode e o matará no lugar onde se mata a oferta queimada perante o Senhor, isto é, uma oferta pelo pecado. E o sacerdote tomará do sangue da oferta pelo pecado com seu dedo e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada e derramará seu sangue na base do altar da oferta queimada. E ele queimará toda a sua gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício da oferta de paz. E o sacerdote trará expiação por ele acerca do seu pecado, e ele será perdoado. E se uma pessoa comum pecar por ignorância, fazendo algo contra qualquer um dos mandamentos do Senhor, acerca das coisas que não devem ser feitas, e for culpada, ou se o seu pecado, o qual pecou, vier a seu conhecimento, então ele trará por sua oferta um filhote entre as cabras, uma fêmea sem defeito pelo seu pecado que pecou. E colocará a sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e matará a oferta pelo pecado no lugar da oferta queimada. E o sacerdote tomará do seu sangue com o seu dedo e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada e derramará todo o seu sangue na base do altar. E ele tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do sacrifício da oferta de paz. E o sacerdote a queimará sobre o altar por cheiro suave ao Senhor, e o sacerdote fará expiação por ele, e ele será perdoado. E se ele trouxer um cordeiro para a oferta do pecado, ele trará uma fêmea sem defeito. E ele colocará sua mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a matará por oferta pelo pecado, no lugar onde se mata a oferta queimada. E o sacerdote tomará do sangue da oferta do pecado com seu dedo e o colocará sobre os chifres do altar da oferta queimada e derramará todo o seu sangue na base do altar. E ele tirará toda a sua gordura, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício, da oferta de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar, conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor. E o sacerdote fará expiação por seu pecado que ele cometeu, e ele será perdoado. Levítico capítulo 5. E se alguém pecar e ouvir uma voz de blasfêmia e for testemunha de algo que viu ou soube, se ele não o disser, então ele levará sua iniquidade. Ou se uma alma tocar em alguma coisa impura, seja a carcaça de um animal impuro, ou a carcaça de gado impuro, seja a carcaça de coisas impuras que se arrastam, ainda que ele seja oculto, contudo ele será impuro e culpado. Ou se ele tocar a impureza de um homem,
seja qual for a impureza que o homem se tornou impuro, e lhe for oculto, quando o souber depois, então ele será culpado. Ou se uma alma jurar, pronunciando com seus lábios para fazer o mal ou para fazer o bem, seja o que for que o homem pronuncie com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, então culpado será numa destas coisas. E será que, sendo ele culpado em uma destas coisas, então ele confessará que pecou naquela coisa, e ele trará sua oferta pela transgressão ao Senhor, pelo pecado que ele pecou, uma fêmea do rebanho, um cordeiro ou cabrito das cabras, como oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do seu pecado. Mas se ele não for capaz de trazer um cordeiro, então ele trará por sua transgressão que cometeu 2 rolas ou 2 pombinhos ao Senhor, um como oferta pelo pecado e o outro para uma oferta queimada. E ele os trará ao sacerdote, o qual oferecerá aquele que é para a oferta pelo pecado primeiro, e lhe torcerá a cabeça junto ao pescoço, mas não o dividirá. E espargirá do sangue da oferta pelo pecado sobre a parte lateral do altar. Porém, o resto do sangue será espremido na base do altar. Isto é uma oferta pelo pecado. E ele oferecerá o segundo como oferta queimada, conforme o costume. E o sacerdote fará expiação por ele, pelo seu pecado, que ele pecou, e ele será perdoado. Mas se ele não for capaz de trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará pela sua oferta a 10ª parte de um efa de farinha fina por uma oferta pelo pecado. Ele não colocará óleo sobre ela, nem colocará em cima qualquer incenso, porque isto é uma oferta pelo pecado. Então ele a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará um punhado como um memorial e a queimará sobre o altar, conforme as ofertas feitas por fogo ao Senhor. Isto é uma oferta pelo pecado. E o sacerdote fará expiação por ele acerca do pecado que ele pecou em alguma destas coisas, e ele será perdoado. E o resto será do sacerdote, como uma oferta de alimentos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: se uma alma cometer uma transgressão e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então ele trará ao Senhor por sua transgressão um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estima em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, por uma oferta pela transgressão. E ele fará restituição pelo dano que ele fez à coisa sagrada, e acrescentará a 5ª parte, e a dará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação para ele com o carneiro da oferta pela transgressão, e ele será perdoado. E se uma alma pecar e cometer alguma destas coisas que são proibidas de serem feitas, conforme os mandamentos do Senhor, e ele não sabia, ainda assim será culpado e levará a sua iniquidade. E ele trará ao sacerdote um carneiro sem defeito do rebanho, conforme a tua estimativa, por oferta pela transgressão. E o sacerdote fará expiação para ele acerca da sua ignorância, naquilo que ele errou sem saber, e ele será perdoado. Isto é uma oferta pela transgressão. Ele certamente transgrediu contra o Senhor. Levítico capítulo 6. E o Senhor falou a Moisés, dizendo:
Se uma alma pecar e cometer uma transgressão contra o Senhor e mentir ao seu próximo naquilo que lhe foi entregue para guardar, ou em amizade, ou em algo tirado por violência, ou enganar o seu próximo, ou se tiver achado o que se perdeu e mentir sobre isso com falso juramento, em todas essas coisas que um homem faz pecando, então será que, porquanto ele pecou e é culpado, ele restituirá aquilo que tirou violentamente, ou que pegou enganosamente, ou o depósito que lhe foi dado em guarda, ou a coisa perdida que achou, ou sobre tudo aquilo que ele jurou falsamente. Ele o restituirá ao principal e acrescentará a quinta parte, e dará àquele a quem pertence no dia de sua oferta pela transgressão. E ele trará a sua oferta pela transgressão ao Senhor, um carneiro sem defeito do rebanho, com a tua estimativa por oferta pela transgressão. Trará ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por ele diante do Senhor, e será perdoada qualquer coisa de todas que ele tenha feito em transgressão. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: ordena a Arão e a seus filhos, dizendo: esta é a lei da oferta queimada. Isto é a oferta queimada, porque queimará sobre o altar a noite toda até o amanhecer, e o fogo do altar arderá nela. E o sacerdote vestirá a sua veste de linho e os seus calções de linho ele colocará sobre a sua carne, e levantará as cinzas e que o fogo consumiu com a oferta queimada sobre o altar, e ele colocará ao lado do altar. E ele se despirá de suas vestes e colocará outras vestes, e levará as cinzas para fora do acampamento até um lugar limpo. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará. E o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs, e colocará a oferta queimada em ordem sobre ele, e queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. E esta é a lei da oferta de alimentos. Os filhos de Arão a oferecerão perante o Senhor diante do altar, e ele tomará um punhado da farinha da oferta de alimentos e do seu óleo e todo o incenso que estiver sobre a oferta de alimento. Então o queimará sobre o altar por cheiro suave e memorial ao Senhor. E o restante dela, Arão e seus filhos comerão. Com pão ázimo se comerá no santo lugar. No pátio do tabernáculo da congregação, eles o comerão. E não se cozerá com fermento. Eu lhes dei sua porção das minhas ofertas feitas por fogo. É coisa santíssima. Assim é a oferta pelo pecado, assim a oferta pela transgressão. Todo homem entre os filhos de Arão comerá dela, e será para sempre um estatuto para as vossas gerações acerca das ofertas do Senhor feitas por fogo. Todo aquele que tocá-las será santo. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: esta é a oferta de Arão e de seus filhos, que eles oferecerão ao Senhor no dia em que for ungido, a 10ª parte de um efa de farinha fina para oferta de alimentos perpétua, metade dela pela manhã e metade à noite. Em uma panela se fará com óleo, e quando estiver assada, a trarás. E os pedaços assados da oferta de alimento tu oferecerás por cheiro suave ao Senhor. E o sacerdote
que entre os seus filhos for ungido em seu lugar, o oferecerá. Isto é um estatuto eterno ao Senhor, e será queimado completamente. Pois toda oferta de alimento do sacerdote será totalmente queimada, não se comerá. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Esta é a lei da oferta pelo pecado. No lugar onde se mata a oferta queimada, se matará a oferta pelo pecado perante o Senhor. É coisa santíssima. O sacerdote que a oferecer pelo pecado, a comerá, no santo lugar se comerá, no pátio do tabernáculo da congregação. Tudo o que tocar a sua carne será santo. E quando houver aspersão do sangue sobre alguma veste, tu lavarás o que foi aspergido no santo lugar. E o vaso de barro em que a veste for encharcada será quebrado. E se for encharcada no vaso de bronze, esse deverá ser esfregado e enxaguado com água. Todos os homens entre os sacerdotes a comerão. É coisa santíssima. E nenhuma oferta pelo pecado, da qual qualquer sangue é trazido para o tabernáculo da congregação, para reconciliar-se no santo lugar, se comerá. Será queimada no fogo. Amém? Bom, terminamos mais 3 capítulos e nos vemos no próximo vídeo com mais 3 capítulos do livro de Levítico. Deus abençoe grandemente a sua vida. Fiquem na paz.